Canta que nos desafia a obras, há muito mais do que discursos encantadores, belos, vivermos na prática o amor por Deus, o amor pela sua igreja. Neemias capítulo 1 diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dor e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro por ele. Feche os seus olhos. Pai, pedimos-te que mais uma vez o Senhor venha falar aos nossos corações, à nossa vida, à nossa alma. Nós precisamos da tua voz dentro de nós e, compreendendo-a, viver por ela, através dela e para ela, Senhor. Pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Como edificar, como construir ou como reconstruir uma igreja em tempos tão difíceis, tão desafiadores como os que nós vivemos hoje? Nós vivemos dias, especialmente nesses últimos meses, dificílimos, do ponto de vista das nossas emoções, diante de tantas indecisões, ou decisões que vão e vêm, incertezas no presente e no futuro. Nós estamos hoje num planeta onde nós não temos convicção absoluta para onde estamos de fato indo. E a igreja está inserida dentro desse contexto. Num contexto onde a linguagem é impressionante, a sua diversidade, redes sociais, vocabulário dependendo do gueto, dependendo do grupo que se faz parte, os vocabulários são muitos, uma pluralidade de teologias, uma pluralidade de ideologias, de sentimentos, depressões, bipolaridades, insensibilidades, nem se fala. Eu penso, meus irmãos, que sobre tudo isso nós temos algumas coisas a aprender com Neemias. Como num mundo assim,
num cenário que vem sendo construído dessa forma, não de agora, não nesses últimos meses, mas ao longo da história, como construir ou reconstruir, como formar ou reformar uma igreja de maneira sadia. Neemias, penso eu, tem algumas respostas. E para entendermos melhor o que Neemias coloca aqui no primeiro capítulo do seu livro, talvez precisemos entender, ainda que brevemente, o contexto. Observe, Neemias está vivendo aqui depois daquele período de exílio. Alguns aqui vão se lembrar, talvez outros não. Israel, o povo de Israel viveu antes de Cristo, cerca de 500 anos de Cristo, um exílio. Você sabe o que é um exílio? O exílio é quando um povo é obrigado a sair da sua terra e ir para uma outra terra que não conhece. E o povo de Israel passou nessa outra terra cerca de 70 anos, exilados lá na Babilônia. Neemias está vivendo um período pós-exílio. Nesse período pós-exílio houve 3 retornos do povo exilado para a sua terra natal. Num primeiro momento, uma primeira leva de judeus, liderados ali por Josué, por Zorobabel, retornam com a ideia de construírem, o objetivo de construírem, ou reconstruírem, melhor dizendo, o templo, sob a ordem, inclusive, de Dario, que era o rei da Pérsia naquela ocasião. Num segundo momento, 80 anos depois, Esdras conduz uma outra leva, agora com a ideia da reconstrução da cidade. 13 anos mais tarde, surge Neemias, e que volta para sua terra de origem, com alguns objetivos muito claros dados pelo Senhor. Neemias chega a Jerusalém e muitos problemas ali ainda persistem. Complacência, ou seja, a conformidade estranha do povo de Deus com o mundo de então, falta de compromisso daquele povo de Deus, lentidão na reconstrução de Jerusalém. Neemias, como Esdras, que o havia antecedido, tem que vencer inúmeros problemas que estão ali naquele ambiente. E do ponto de vista humano, talvez, meus irmãos, não havia esperança. Humanamente falando, talvez não houvesse, melhor dizendo, esperança para que Israel voltasse a ser um povo como tinha sido antes do exílio, com aquela pujança, com aquele povo forte, com seus altos e baixos, é verdade, mas era um povo forte. O livro de Neemias começa contando como esse homem, que ainda vive ali em Suzã, uma das principais cidades do Império Persa. Esse homem recebe uma visita de alguns parentes. O verso 2 diz que é um irmão dele que chega ali, e além do irmão, mais alguns homens. E no meio dessa visita, inserido nesta visita, Neemias é chamado então para reconstruir Jerusalém. E nós estamos agora aqui em torno do ano 450 antes de Cristo. Veja, daí em diante, nós observamos, meus irmãos, que a construção, ou a reconstrução, a formação, ou a reforma da Igreja de Deus, é sempre uma obra de Deus, nunca é uma obra humana. Olhe para mim, é porque para isso que Neemias está voltando lá para Israel, para sua terra natal, para reconstruir uma igreja que estava derribada, estava no chão. Quando eu estou falando igreja, quando eu estou utilizando a expressão igreja aqui, eu não estou falando de um templo como esse, de bancos assim. Não estou falando aqui de uma ou outra instituição. Eu estou falando daquilo que a Ana Paula cantou há pouco aqui, do corpo de Cristo. De um grupo como esse, que independentemente de onde se reúne, como Jesus faz referência lá àquela mulher samaritana, lembra-se?
Lembra-se lá de João capítulo 4? Não é nesse monte nem naquele em que vocês vão adorar, porque isso não importa. O importante é adorar a Deus em espírito e em verdade, como cantamos há pouco. É disso que eu estou falando. É dessa igreja. E nesta obra, meus irmãos, da reconstrução da igreja, existem pelo menos 2 elementos fundamentais que estão presentes nessa reconstrução. O primeiro elemento é o amor à igreja. Eu queria que você repetisse essa frase comigo. Vamos lá? Amor à igreja. O segundo elemento é o amor ao Deus da igreja. Vamos lá? Amor ao Deus da igreja. O amor pela igreja, meus irmãos. Neemias estava vivendo aqui em Suzã, e como eu disse há pouco, ele recebe a visita lá de parentes e alguns amigos de Judá. Mas então, nessa visita aqui, surge uma pergunta, e eu não sei se você já parou para pensar nisso quando você leu, e possivelmente você já leu esse texto. Se não com maior frequência, em algum momento você deve ter estado diante dele. A pergunta é, por que Neemias não tinha já voltado lá para Israel? Por que ele não tinha voltado? Já havia pelo menos 100 anos que o povo estava voltando. A primeira leva lá com Josué e Zorobabel tinha ocorrido cerca de 100 anos antes. Depois com Esdras. E lá estava Neemias. Por que ele não havia voltado ainda? Sendo isso uma possibilidade para ele? A resposta a essa pergunta talvez seja bastante difícil. Veja, muitos judeus exilados tinham se estabelecido ali na Babilônia e tinham ali fincado raízes. Muitos tinham criado ali uma nova vida para eles e para suas famílias. Muitos adquiriram possessões, já ocupavam alguma posição ali no reino, tinham ali segurança, estabilidade. E talvez tinham algum receio de voltar para Israel e não encontrar exatamente isso, segurança, porque lá era uma terra de certa forma que causava insegurança. Aparentemente muitos judeus estavam felizes pelo pouco interesse em retornar para a terra dos seus antepassados. Enfim, meus irmãos, nós não sabemos exatamente o que motivou Neemias a permanecer naquela terra, mas eu queria que você ficasse atento. Há pelo menos 2 coisas aqui que nós sabemos a partir da leitura desse texto, e nós não precisamos ter dúvidas disso. Se nós não sabemos a motivação de Neemias em permanecer ali na Babilônia, outras 2 coisas nós sabemos. A primeira delas é que Deus usou este homem e a sua posição social, afinal de contas, ele era membro da corte do rei. Deus usa esse homem para beneficiar o seu povo. Essa é a primeira coisa que nós sabemos aqui nesse texto. Segunda coisa que nós sabemos desse texto, ou a partir da leitura dele, é que Neemias amava profundamente o povo de Deus, o povo do Senhor, o povo da aliança. Neemias amava aquele povo. Essas 2 coisas nós enxergamos aqui nesse texto, meus irmãos. Nós vemos com muita clareza, veja, quando nós lemos aí o versículo 11, lá no finalzinho está escrito o seguinte: nesse tempo, Neemias diz de si mesmo, eu era copeiro do rei. Essa função na época era importantíssima, porque um copeiro daquele tempo tinha 2 coisas em relação ao imperador, ao maioral, o rei. Ele tinha intimidade com o rei e tinha a confiança do rei, gozava da confiança daquele homem. Agora veja, não é interessante pensar que Deus mostra isso nas Escrituras Sagradas em outros momentos? Deus utilizando a posição social de algumas pessoas para beneficiar o seu povo. Eu lembro aqui, por exemplo, de Daniel, o profeta Daniel.
O profeta Daniel, sob a liderança de Nabucodonosor, depois de Belsazar e depois de Dario, Daniel foi um homem muito próximo desses governantes, e a proximidade de Daniel a esses governantes trouxe grandes bênçãos para o seu povo, para o povo de Deus. Uma outra pessoa que eu cito aqui é Esther, a rainha Esther, casada com o rei Assuero. Não fosse ela se tornado rainha por ação de Deus, o povo de Israel teria sofrido um dos maiores genocídios da história. Olhe para mim, quantas vezes Deus usa pessoas da sua posição social, maior ou menor, para abençoar o seu povo. Isso nós encontramos aqui nesse texto, meus irmãos. Mas veja o versículo 2, em parte do versículo 2 está escrito o seguinte: lhes perguntei pelos judeus que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Essa pergunta Neemias faz lá para o seu irmão, para os seus irmãos e para os amigos que haviam chegado lá de Judá à sua casa. Pergunta pelos judeus, e por Jerusalém. Veja, Neemias com essa pergunta, ele está mostrando que ele amava o povo do Senhor. Você pode olhar para mim e perguntar, mas pastor, onde você está enxergando esse negócio aqui? Há 3 expressões aí que são palavras, são expressões-chave para entendermos esse amor de Neemias por aquele povo. A primeira expressão é perguntei. O versículo 2 diz: lhes perguntei pelas pessoas que estavam lá em Judá. Perguntei. Esse verbo aqui, meus irmãos, tem um sentido de urgência. Neemias não pergunta ali sobre coisas triviais, mas ele pergunta a respeito do povo do Senhor e pergunta a respeito da cidade. Em outras palavras, Neemias estava ansioso do ponto de vista positivo, saudável. Havia uma ansiedade benéfica aí no coração de Neemias. Então é como se ele perguntasse o seguinte: diga-me logo sobre como está a igreja e como está aquela cidade, me diga, eu quero saber. Esse verbo ainda traz um sentido, meus irmãos, de Neemias tentar conhecer detalhes relevantes, informações precisas é o que ele queria. Ele queria saber sobre o povo de Deus, sobre aquela igreja, sobre a cidade de Jerusalém. Ele queria saber o que estava ocorrendo lá. Urgência. Então ele pergunta. Ele não pergunta da sua família, ele não pergunta de outras coisas, ele quer saber da igreja. Mas veja, uma outra expressão nesse versículo é escaparam. Versículo 2 diz lá o seguinte: então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio. Essa expressão escapar aqui tem uma relação, ou é sinônimo de remanescente, meus irmãos. E lembram-se de uma expressão que é muito comum no meio evangélico, no meio cristão, os remanescentes fiéis. Conhece essa expressão? Veja. É a isso que Neemias está fazendo referência aqui. São essas pessoas, meus irmãos, que Deus preservou para si mesmo dentro de Israel. Neemias está querendo saber das pessoas cujo coração o Senhor conservou fiel. Observe, no exílio saíram milhares de pessoas de lá, mas ficou ali uma raiz, ficou um grupo de pessoas que garantia agora, atenção a isso, a história daquele povo. Observe, se isso não existisse, se aquele grupo não tivesse permanecido ali, os que voltariam lá da Babilônia não tinham história, porque eles tinham passado 1, 2, 3 gerações fora. A história havia se perdido. O que Deus faz ali é garantir a permanência de homens e mulheres que garantiriam a continuidade da história de Israel. E Neemias quer saber a respeito daqueles que escaparam do exílio, e que Deus fez com que eles permanecessem ali.
foram aqueles que sobreviveram. Mas a terceira expressão que eu destaco aqui é a expressão Jerusalém, porque Neemias ainda pergunta: e como está Jerusalém? E por que ele pergunta sobre Jerusalém? Porque Jerusalém, meus irmãos, era o lugar onde Deus habitava no meio do seu povo, onde o templo estava localizado, onde o ministério da reconciliação era realizado. Talvez você olhe para mim e pergunte: mas ministério da reconciliação, o que é isso? Você sabe o que é reconciliação? É começar de novo. É quando uma briga ocorreu, essa briga termina porque algo foi feito para que as partes estivessem juntas novamente, houvesse paz onde havia briga, onde havia discórdia. A igreja, meus irmãos, é o meio através do qual Deus se reconcilia com o seu povo. E lá no Velho Testamento era assim, porque era por meio, em Jerusalém, por meio dos sacrifícios que eram feitos, que Deus perdoava os pecados. Quando Jesus vem, ocorre um sacrifício definitivo e não mais há necessidade de sacrifícios, mas em todo o Velho Testamento e em Jerusalém, lá no templo, os sacrifícios ocorriam. E quando esses sacrifícios ocorriam, o povo se reconciliava com Deus. A igreja, no meio da igreja, no seio da igreja, há reconciliação. É por isso que homens, quando estão do lado de fora, eles precisam entrar aqui para serem reconciliados com o Senhor. Não necessariamente num lugar como esse, mas eles precisam entrar dentro da igreja, porque é local de reconciliação. E é por isso que Neemias pergunta por aquela cidade. Neemias deseja muito saber como estava aquele povo e aquele local, como estava a esperança e o coração daquela gente. Esta, portanto, meus irmãos, é a primeira e grande preocupação de Neemias, aquele povo e aquela cidade. Neemias podia até estar longe fisicamente ali em Suzã, mas a sua alma e o seu coração estavam ali em Jerusalém com os remanescentes fiéis. Agora veja uma coisa, meus irmãos, na verdade não é só Neemias, mas todo o Velho Testamento revela uma preocupação constante com a igreja, com o povo de Deus. Os profetas falam muito, incisivamente, insistentemente a respeito da igreja, do povo de Deus, da relação desse povo com Deus. Mas não só no Velho Testamento, no Novo Testamento também. Observe isso. Uma das maiores preocupações dos apóstolos de Jesus era com a igreja. Com a igreja. Um exemplo é o apóstolo Paulo, que passava dias e dias, muitas vezes angustiado, esperando notícias da igreja. A igreja de Cristo, meus irmãos, é algo fundamental dentro do nosso coração e da nossa mente, deve ser assim. Esta deveria ser, portanto, uma das principais preocupações de todo cristão, a igreja de Cristo e o seu bem-estar. E aí então eu preciso necessariamente fazer uma pergunta para você agora aqui. É uma pergunta que você precisa responder. Qual é o nível de preocupação que você tem com a igreja? Eu insisto, eu não estou falando de paredes, de um local físico, não estou falando de instituições, de igreja presbiteriana, ou de igreja Assembleia de Deus, ou de igreja batista, essa ou aquela. Eu estou falando do corpo de Cristo, e eu estou perguntando a você, e por favor responda honestamente, qual é o nível de preocupação que você tem com a igreja de Deus? Afinal, meus irmãos, afinal de contas, o ministério da reconciliação ainda continua, a igreja continua, ela existe. E veja, talvez essa igreja é justamente aquela que te acolheu em determinado momento, que te recebeu, que carregou você. E como que você está hoje em relação a ela? Nós devemos, meus irmãos, confessar e ensinar isso, a preocupação que se deve ter com a igreja. Afinal de contas, a igreja não é um passatempo,
Não é. A igreja não é um hobby, a igreja não deve ser colocada na periferia das nossas prioridades. Não deve, meus irmãos. A igreja, o corpo de Cristo, o seu povo, o seu reino, deve ser uma das nossas principais preocupações, uma das nossas principais prioridades. Afinal de contas, meus irmãos, a igreja é a nossa vida. Olhe para mim. Você acha, honestamente, que você pode viver sem ela? Você pode viver sem ela? Eu tenho alguns amigos extremamente caros, irmãos em Cristo, e hoje eles se auto-intitulam desigrejados. São amigos que eu amo muito, são irmãos em Cristo muito queridos. E eu tenho dito a alguns deles, eu acho que eu até já disse isso aqui em uma outra ocasião, mas eu tenho dito isso a eles: olha, vocês apenas não estão frequentando um local específico, mas vocês continuam fazendo parte da igreja, porque vocês se unem da forma que vocês fazem, assim. Mesmo os nossos irmãos desigrejados, na verdade, eles continuam fazendo parte da igreja. Nós não conseguimos sair dela, nós não conseguimos deixá-la, por uma razão muito simples: nós fazemos parte do corpo. Isto é, um corpo. Nós não conseguimos viver sem ela. No centro, meus irmãos, do nosso pensamento, no centro daquilo que fazemos, daquilo que dizemos, deve estar sempre Jesus Cristo e a sua igreja. A vida do crente, meus irmãos, gira em torno de Jesus e da sua igreja, e isso é bíblico. Isso é bíblico. Quando você olha, por exemplo, no Salmo 137, versículo 5, é dito lá o seguinte: Davi, palavras de Davi: se eu de ti me esquecer, se eu de ti esquecer Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Davi, em outras palavras, está dizendo: se eu me esquecer da minha igreja, que um membro meu seja perdido. Não pode esquecer, não tem como. Voltando ao texto aqui, meus irmãos, diante da pergunta de Neemias, e a pergunta era essa: como estão o povo e a cidade ali de Jerusalém? O verso 3 então vai responder de maneira extremamente objetiva. No verso 3, a resposta é: o povo? Bem, o povo está em grandes problemas, em uma desgraça terrível. Jerusalém, lá o muro está derribado, as portas estão queimadas, a cidade está destruída. A situação é péssima, o povo e a cidade estão em grandes problemas, e o contexto aqui provavelmente, meus irmãos, se refere à pobreza, opressão, fome, escravidão, desânimo, falta de fé, falta de confiança no Senhor, etc. Esse era o contexto da igreja de Deus naquele templo de Neemias. As notícias eram devastadoras, possivelmente pior do que Neemias imaginava. E veja, meus irmãos, após mais de 100 anos, como eu disse há pouco, provavelmente 125 anos, depois do primeiro retorno lá do exílio, qual era o progresso daquela cidade? A resposta é: nenhum progresso. Agora veja, impressionante, interessante, talvez você faça aí, tenha aí um voo panorâmico muito rápido na sua vida e em torno de você, e talvez você constate que eventualmente, meus irmãos, algumas vezes, parece que o espiral de declínio só desce, nunca não sobe, só desce. Então observe, uma pergunta que Neemias podia fazer para si próprio era essa: eu volto ou não para lá? Para um lugar onde tudo parece que vai de mal a pior, num espiral que só desce? Será que eu volto para lá? Veja o versículo 4. O versículo 4, meus irmãos, vai apresentar uma resposta surpreendente de Neemias. O verso 4 diz assim: tendo ouvido
tendo ouvido estas coisas, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias fica profundamente comovido com aquela notícia. Tristeza, lamento se tornam algo imenso dentro do seu coração. Note aí, inclusive, meus irmãos, a progressão dos termos: chorei, lamentei, jejuei e finalmente orei. A primeira reação de Neemias é chorar muito. Depois, algo dentro dele se torna um lamento. Por fim, um sentimento, eu diria que silencioso. Isso leva Neemias a jejuar e finalmente orar. Atenção, meus irmãos, todo esse quadro, todo esse conjunto mostra, revela aquilo sobre o qual nós estamos falando nesse ponto: o amor que ele tinha pela igreja. Porque ele é um homem aqui que revela sensibilidade por aquilo que deveria provocar nele exatamente isso. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque eu já vivi situações assim, eu não sei se você já viveu, a igreja às vezes sofrendo e eu insensível, dizendo: eu não estou nem aí com esse negócio, o que importa sou eu, a minha felicidade, o meu bem-estar. Aliás, hoje, vou fazer um parênteses brevíssimo aqui, nós vivemos hoje a era do individualismo, a era do cada um por si. Você conhece o ditado, né? Cada um por si e Deus por todos, cada um se vire. Cada um se vire. Neemias se torna, melhor dizendo, se mostra absolutamente sensível com aquilo que estava ocorrendo. Mas o que nos chama a atenção, meus irmãos, aqui, é que toda aquela desgraça, toda aquela dor, não leva Neemias à inércia, à paralisia, à falta de ação. Ao contrário, Neemias reage a isso. Reage àquela, desculpa a expressão mais uma vez, reage àquela desgraça que está diante dos seus olhos. Meus irmãos, é assim que deve ser. É preciso lembrar que o choro pode durar um tempo, mas não dura o tempo todo, não dura. O Salmo 30, versículo 5 mostra isso. Talvez você conheça esse salmo. O choro pode durar um período, mas não dura o tempo todo. Há um momento que ele cessa, e o que vem depois? A alegria. Agora veja isso: cristãos genuínos, meus irmãos, cristãos verdadeiros, não ficam lamentando o tempo todo, de um tempo indeterminado. Como diz uma expressão em latim, ad aeternum, ad infinitum. Não! Cristãos verdadeiros não fazem isso, não vivem lamentando a vida inteira. Neemias, ao contrário, sentiu, é verdade, profunda tristeza, mas depois ele tomou uma atitude certa. E qual foi a atitude de Neemias? Orar. Ele disse: eu vou orar. E aqui, meus irmãos, está um dos principais sinais que revela o verdadeiro Filho de Deus. Eu queria que você repetisse este sinal, esse princípio, essa verdade que eu vou colocar aqui. Repita comigo, por favor. A adversidade não silencia a oração. Ao contrário, intensifica. É isso aí, meus irmãos. As adversidades, os problemas, as dificuldades não devem silenciar, acabar com a oração, mas ao contrário, intensificar. Joelho no chão, rosto em terra, busca ao Senhor. Exatamente quando as adversidades vêm, Neemias, diante de problemas terríveis, multiplica, intensifica a oração pelo povo do Senhor, não por ele. Isso é importante. Não é por ele que ele está orando, pelo outro. Lembram-se da era da individualidade que eu fiz referência há pouco? Você possivelmente vai se lembrar de uma das realidades do tempo nosso de oração, do tempo de oração hoje nas igrejas evangélicas. Via de regra, tem como maior prioridade o eu e os meus interesses.
Essa é a grande prioridade. Senhor, me abençoa nisso, me socorre naquilo, cuida disso de mim, cuida de mim, da minha família, do meu filho. Não tem nada de errado orar por isso, é preciso orar, mas Neemias não está fazendo isso, você está vendo aqui? Neemias não está orando por ele, não está orando por interesses pessoais, Neemias está orando pelo outro, por gente que ele nem conhece, por gente que ele nunca viu. É isso que Neemias está fazendo aqui, meus irmãos. Ele se vê sensibilizado pela consciência de que o sofrimento, na verdade, era do seu povo, do povo de Deus, da igreja. Da igreja. Muitas vezes, diante de uma igreja desanimada, de uma igreja que não cresce, de uma igreja que parece que não tem vida, de uma igreja que parece tão fria, alguns pensam o seguinte: eu não vou orar mais, eu não vou fazer mais nada, parece que não adianta. E depende, fim, acabou. Entretanto, se você e eu, meus irmãos e irmãs, estamos realmente sendo movidos por um amor verdadeiro pela igreja de Cristo, então nós nunca desistimos. Nós nunca desistimos. Por causa do amor pela igreja. Mas por que nunca desistimos? Porque nós sabemos três coisas que eu queria que você ouvisse. Em primeiro lugar, a igreja não existe por causa do nosso próprio esforço. A igreja ela não se mantém, a igreja não se sustenta por causa de mim ou por causa de você. A igreja existe, se sustenta por causa do Senhor, porque a igreja de Cristo é uma obra de Deus, na verdade, é uma obra-prima de Deus. Nós somos um povo com o qual Deus fez uma aliança, e portanto, diante de necessidades, diante de problemas ou adversidades, a única coisa a fazer é colocar esses problemas e essas adversidades nas mãos dele, porque certamente ele vai agir com mão poderosa. Ou você tem dúvida disso? É só esperar, porque certamente ele vai agir. Portanto, o primeiro elemento que está sempre presente na reconstrução, na construção ou na reconstrução da igreja do Senhor, é o amor pela... Vamos lá? O amor pela igreja. Mas Neemias tinha um amor imenso pelo Deus da igreja também. Eu quero passar rapidamente aqui. Eu queria muita atenção sua. Eu queria que você ouvisse o que eu tenho para dizer agora com essa frase aqui. Você só faz realmente alguma coisa pela igreja do Senhor se você tiver amor pelo Senhor dessa igreja. Você realmente, de fato, só faz alguma coisa pela igreja se você tiver amor pelo Deus dessa igreja. Porque qualquer coisa que você faça, ainda que seja grandioso, ainda que tenha algum destaque, se não for porque você ama a Deus, não serve para nada. Não serve para nada. Existem algumas evidências do amor de Neemias por Deus, a partir do versículo 4, eu passo rapidamente aqui nos irmãos, os versos 4 e 5, e eu vou fazer uma leitura aplicada aqui. No verso 4 você tem essa expressão: eu orei ao Deus dos céus. No versículo 5, uma outra expressão: eu orei ao Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Sabe o que nós vemos aqui? Neemias está olhando para Deus, está dizendo, em outras palavras, eu confio nesse Deus, eu tenho confiança nesse Deus, eu confio no Senhor, porque esse Deus, porque o meu Deus é um Deus dos céus, um Deus grande e temível, um Deus que gera temor diante daqueles que estão diante dele. Eu confio nele. Agora olhe para mim, confiança é uma das maiores expressões de amor. Se você é casado, eu não sei se você é, mas se você for casado, lembre-se que uma das maiores expressões de amor que você tem pelo seu cônjuge é confiar nele. O seu maridão, a sua esposa, sabe que você
Sabe que ele te ama ou ela te ama porque ela ou ele confia em você. Isso é uma prova de amor. E Neemias está dizendo aqui: eu confio em Deus. Mas uma outra coisa nós vemos aqui no versículo 5, quando é dito o seguinte: Deus que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias aqui sabe que Deus é fiel à sua palavra. A sua palavra. Nessa oração, meus irmãos, Neemias afirma que, Neemias aqui está fazendo uma referência à aliança. Veja, Neemias nessa oração afirma que essa aliança de amor continua a existir e funciona e continua a funcionar. Um Deus que guarda a aliança. Veja, Neemias está dizendo o seguinte: eu não apenas confio em Deus, mas eu sei que aquilo que Ele diz, Ele cumpre. Isso é uma prova de amor por Deus. Ele confia em Deus, inclusive no sentido de ter absoluta certeza de que o que Deus diz, de que o que Deus fala, não apenas é verdade, mas Deus vai fazer sim, o que Ele diz. Versículo 6, rapidamente: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, pecados que temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Agora olhe para mim um instantinho. À luz desse contexto de aliança, o povo tinha que obedecer a Deus. Lembram-se da aliança? Nesta aliança, Deus promete abençoar o povo, e o povo promete obedecer a Deus. Neemias está dizendo o seguinte: eu amo o Senhor, e eu provo que eu amo confiando nele. Eu provo esse amor tendo certeza de que a palavra dele é fiel, e eu provo esse amor sendo obediente a ele, Versículo 7, eu faço uma pincelada aqui. Ele diz: temos procedido de todo corruptamente contra ti. Neemias reconhece que ele é pecador, que o povo é pecador, e que esse negócio de pecado não é pouca coisa, porque eles são naturalmente pecadores. João Paulino, na Reforma Protestante, afirma o seguinte: que o homem é inteiro pecador. Não há uma parte sequer do homem onde não exista pecado. Portanto, a ideia é o seguinte: o homem peca porque a sua natureza é pecaminosa. É da sua natureza pecar. Afinal de contas, o homem não consegue parar de pecar. Você não consegue, eu não consigo. E é isso que Neemias está fazendo referência aqui. E Neemias está dizendo: porque eu sou pecador, porque o povo é pecador, nós nos humilhamos diante do Senhor. E aí, a partir do versículo 8 até o 11, na primeira frase do versículo 8, temos lá o seguinte: lembra-te da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés. Neemias aqui então apela para as promessas da graça de Deus, e lembra que se o povo retornasse ao Senhor como deveria retornar, Deus seria misericordioso. Veja o versículo 9, que é um bom destaque ali. O verso 9 diz, resumidamente: se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, diz o texto, então estarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Por fim, então, Neemias afirma que agirá e que tomarás as atitudes necessárias. No versículo 11, lá no meio do versículo, nós lemos lá o seguinte: Neemias dizendo: concede que seja bem sucedido o teu servo hoje, e dá-lhe mercê perante o Senhor. Olha para mim. A que homem Neemias está fazendo referência aqui? Ao rei Artaxerxes. Veja, Neemias
estava diante de um grande dilema. Neemias corria um grande risco, porque se o pedido dele não fosse atendido, se fosse reprovado, ele podia perder tudo, a confiança do rei, a intimidade que ele tinha. Mas o que é que Neemias faz? Ele vai. Por que Neemias vai até o rei e diz o que tem que dizer, pede o que tem que pedir? Por quê? Porque ele ama a igreja, porque ele ama a Deus. É só por isso. É só por isso. Neemias está disposto a perder o que fosse necessário, por amor à igreja e por amor a Deus. E aí eu preciso perguntar a você: até onde você está disposto a ir por amor à igreja de Deus e por amor a Deus? Nós não somos Neemias. O nosso tempo não é o tempo de Neemias, é um tempo completamente diferente. Entretanto, somos todos aqui, meus irmãos, chamados a trabalhar na construção, na reconstrução, nas reformas de igreja. A igreja do nosso Deus, nós fomos chamados por isso. Eu lembro aqui, inclusive, que um dos princípios da reforma protestante é esse: igreja reformada sempre reformando. Se você não conhecia essa frase, você conheça hoje. Na reforma, lá do século XVI, na reforma protestante, ficou gravado esse princípio: igreja reformada, sempre reformando. Até onde estamos dispostos aí, meus irmãos, para quando necessário for reformar a igreja de Deus? Que Deus nos ajude nesses dois grandes desafios: amar a igreja do Senhor e amar o Deus dessa igreja. Eu termino lembrando a você: você não tem condições nenhuma de amar a igreja sem amar o Deus dessa igreja. Até porque você precisa lembrar o tempo todo que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Eu diria que você precisa amar a Deus, a sua igreja, de maneira muito intensa. Que Deus nos ajude nesses dois grandes desafios: amar a igreja como se deve, amar a Deus, o Deus da igreja, como Ele quer. Porque eu creio que, amando assim a igreja de Deus, nós seremos certamente bons instrumentos nas reformas necessárias. Ame a igreja e ame a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Amém. Deus nos ajude, sim. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você a cantar uma música agora. Nós vamos encerrar o culto com essa música. Eu quero pedir a você que fique de pé.